que você já tem aí, Quesada, de informações, que as informações procuram você. Você é um imã que atrai informação. A cara do Quesada animadora. Adoro a cara. Bom dia, Flavinho. Bom dia, Facincani. Avelar, tudo bem? Fala, grande Sormani. Estou aqui no aeroporto, já estou indo para Las Vegas. A gente fala de Copa América daqui a pouquinho. Tem o Dorival falando com a gente, tá? Estou saindo aqui de San José e vou lá para Las Vegas. Lá é um inferno, né? 44 graus é a expectativa de chegada nossa e da seleção brasileira. E no dia do jogo, 46 graus no sábado, 46 graus e 47 no domingo. Ainda bem que o estádio é climatizado. Ô, Flavinho, se for Ramon Dias, vocês me desculpem, eu só liguei a live agora porque eu estava nesse processo de embarque aqui, né? Não sei o que vocês falaram do Ramon Dias aí, mas eu acho que se o Corinthians contratar o Ramon Dias, pode fechar. Pode fechar, acaba. Dissemos isso. Começa do zero. Disseram isso, então eu não vou. Então é o seguinte, rapaziada, o que eles disseram é o que eu estou dizendo aqui, não vou repetir para não ficar chato. Acho que o Felipão é o grande nome, porque nesse momento é mais pela questão de ânimo, né? A chamada questão anímica, mental, psicológica, de mexer com o ego do jogador do que a parte técnica. Porque nenhum técnico vai conseguir extrair mais do que qualquer outro já extraiu desse time. Esse time é de razoável para baixo. Então, o fato novo é tentar ir na garra, na emoção, empurrado pela torcida, juntar a fiel torcida com um cara que tem um tamanho como o Felipão. É essa a minha opinião. O Cuca é um nome que o presidente gosta, mas ele sabe que se trouxer o Cuca, vai trazer todos os problemas do Cuca junto com ele. Ontem eu já tinha ouvido o nome do Carvalhal, parece que deu uma esfriada, e tinha ouvido falar no nome do Renato Gaúcho também, que eu contei para vocês há mais ou menos uma semana. É o que eu estou sabendo, tá? Mas por enquanto não há nenhum tipo de definição. Pelo menos com quem eu conversei me garantiu que por enquanto não há definição do técnico do Corinthians. Vamos esperar, mas repito, Ramon Dias para mim, sinceramente, acho que o empresário é muito forte, né? Vocês sabem o nome do empresário do Ramon Dias? Se vocês souberem, vocês falem para mim, porque eu gostaria de saber quem é esse craque que atua entre os agentes do futebol brasileiro e mundial, porque ele consegue arranjar só emprego bom pro Ramon Dias. É impressionante. Eu queria ter um empresário desse, inclusive. É o André Cury? Esse Cury é bom demais. Cury? Quesada, você que conhece a alma corintiana como poucos, Felipão tem rejeição por parte da torcida do Corinthians? Olha, Flavinho, eu já perguntei para alguns corintianos, sabe? Eu acho que existe uma rejeição, claro. Se você falar do Tite, né, que tem história no Corinthians, ao contrário do Felipão, que não tem, o Tite tem uma rejeição. O Felipão, pela ligação enorme com o Palmeiras, ter sido multicampeão com o Palmeiras, obviamente que cria algum tipo de resistência. Mas eu acho que não é uma resistência a ponto da fiel torcida ir lá na porta do Parque São Jorge ou entrar lá no 5º, 4º andar na sala da presidência e querer quebrar tudo. Acho que não. Há uma resistência, mas ela é contornável. Principalmente se consegue já no próximo jogo uma vitória, depois outros 3 pontos, ou seja, os resultados, claro, vão alimentar, né, esse apoio ao técnico, no caso, o Felipão. A gente está falando do Felipão. Eu acho que existe uma resistência, mas ela não é tipo assim, uma resistência que eu quero dizer de 90 contra e 10 a favor. Eu acho que é um 60 contra ou 50 contra e a outra metade, né, se for 50 no caso, a outra metade a favor. É da forma como eu vejo, é da forma como eu penso, e conversando com corintianos, vocês podem até perguntar para o Mica aí, o Mica pode fazer isso daqui, ó, positivo ou negativo para o Felipão. Eu acho que o Mica vai fazer assim, não vai? Faz aí, Michelete. Assim? Faz. Dedo para cima ou dedo para baixo, Michelete? Fica com você aí. Dedo pra cima, ele acabou de colocar o dedo pra cima. E só que era o dedo do meio. É isso aí, analisem aí. Boa, hein? Quesada, o Corinthians deve ter, não, calma, ainda não. Deve ter alguma pressa, imagino. Joga quinta-feira, não joga hoje, né? Você, claro, conversa com as pessoas do Corinthians, tem fontes incríveis lá dentro, de ambas as correntes e tal. Os caras estão com algum prazo, Quesada, ou tipo, não, vamos fazer esse jogo contra o Vitória, vamos deixar pro fim da semana, porque o senhor estava falando do Carille, e o Carille, pelo menos até sexta-feira, parece que fica no Santos.
né? Tem um jogo contra o Ceará. Não sei se o Carille, se for uma intenção do Corinthians, se o Corinthians espera o Carille. Enfim, o que você tem de prazos, assim, para dizer para a fiel torcida? É que checar esse tipo de notícia é tão complicado, Flavinho e amigos, porque a toda hora tem um empresário oferecendo um treinador, a toda hora tem um treinador usando algum amigo lá de dentro para tentar se encaixar. O próprio treinador às vezes liga para o presidente. Eu acho que não é o caso desses técnicos que estão na mira do Corinthians. Talvez o Carille, que tem algum tipo de relação aí com o Augusto, porque o Augusto já fez parte dessa gestão Renovação e Transparência, inclusive naquele período que o Carille era o treinador de fato, tricampeão paulista e campeão brasileiro. O que eu ouvi ontem foi a conversa ontem, inclusive foi uma conversa antes do jogo da seleção brasileira aqui em San José, na Califórnia, é que o Corinthians tem pressa, mas não quer, até o termo foi usado assim, não quer queimar o filme, ou seja, que a pressa não atropele uma decisão para depois, né, falar, fizemos cá pontinho, entendeu? Tivemos pressa e trouxemos o cara que não é. Então, é a pressa dentro de uma inteligência para se respeitar também esse tempo, né? Para trazer o cara certo, porque é com esse cara que se imagina que o Corinthians irá até o final da temporada. Não é o que está se anunciando, né? A tendência é que venha o técnico, daqui a pouco caia, venha outro, né? Porque o Corinthians está repetindo aí um cenário das últimas temporadas. 2007, inclusive, foi assim. Não, mas é isso. Não, mas é verdade, senhor Mani, isso não é opinião, tá, senhor Mani? É fato, não é inferência. Quantos jogos Ramon Dias dura no comando do Corinthians? Bom, como ele é argentino, só Deus sabe. Só Deus, por Deus, né? Ele reze todo dia para Deus, porque não sei. Eu acho assim, gente, além do técnico, que a gente tá falando pouco, aí o Somani e o Facincani vão cutucar o Quesada. Quesada, onde você tá pensando aí? Não tem dinheiro, não sei o quê. Se também não reforçar um pouquinho, não tiver qualidade, o Avelar tá dando risada, mas sabe que é verdade, o Flavinho também. No fundo, o Flavinho é corintiano, sabe disso. Se não reforçar esse time aí, cara, gente, vai pro Beleléu. Vai precisar reforçar. O time é ruim. E não é agora ser oportunista e falar isso. Nós todos já estamos falando há um século que esse time não vai para frente. Pode até ser que o time continue se arriscando no Brasileiro, correndo aí um alto risco de ser rebaixado, e aí na Sul-Americana e na Copa do Brasil continue avançando, porque são competições distintas. Pode acontecer. A gente sempre lembra, né, Facincani, do Palmeiras de 2012, que é campeão da Copa do Brasil, mas cai no Brasileiro. São competições diferentes. A gente não pode confundir as bolas, né? Agora, o Carille, o Somani já tinha falado sobre isso, né? Ele está muito ligado também com informações do Santos, é um dos caras que mais sabe das coisas do Santos. O Carille, já ninguém morre de amores por ele. Uma vez livre no mercado, é um dos nomes, sim, né, para assumir o Corinthians. Só que aí é o seguinte, o presidente vai ficar esperando a definição do Carille no Santos para depois definir o Carille. Aí a pergunta que você responde, que a gente fica com uma grande interrogação, né? Esperar até quando para trazer esse treinador? Eu acho que já passou do tempo, tá, Flavinha? Até acho que demorou demais para mandar embora o português, e o Corinthians perdeu pelo menos um mês aí para buscar esse treinador no mercado. Agora já existem mais livres, né? Até então o Diniz, por exemplo, não estava fora do mercado, né? Que foi um dos recentes aí demitidos no futebol brasileiro. Para se ter uma ideia, em 2012, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, e ele ainda tinha algumas peças na equipe que o Corinthians hoje, por exemplo, não tem, em termos de fazer uma diferença. O Palmeiras tinha o Marcos Assunção, que é um jogador que, apesar da idade, mas ainda era um cara muito importante, bola parada, um grande meio-campista. E o Palmeiras tinha um centroavante como o Barcos, que foi um fenômeno, né? Que o cara fez 30 gols numa temporada e era um cara extremamente diferenciado, né? O Corinthians não tem um Marcos Assunção e um Barcos, na minha modesta opinião. Ele tem o Garro, que é um jogador diferente. Mas também, se for comparar no nível o Marcos Assunção, eu acho que o Marcos Assunção tinha mais recursos até do que o Garro, mesmo sendo um volante. Até para a história, pelo estofo do Marcos Assunção. Só que as defesas, Quesada, que pra mim são emblemáticas em times rebaixados, são similares. O Palmeiras tinha uma escalação que dava vontade de vomitar quando você via. Fala, sim. A escalação era uma coisa tenebrosa. O Palmeiras não tinha goleiro. Só que era ruim. Não, mas dava vontade, dá náusea. Você olhava pra cara, dá náusea. O Palmeiras tinha o Eldinho, Leandro Amaro, Maurício Ramos e Juninho Pampers.